que está acontecendo no estado do Paraná com tantos tornados registrados nos últimos tempos? O Paraná chega ao 10º tornado registrado oficialmente pelas autoridades. Confira agora comigo. Olá pessoal, sou Léo Silva aqui do Radar Paranaense e agora nós vamos descobrir juntos aqui porque tantos tornados estão assustando os moradores no estado do Paraná. Nos últimos tempos as pessoas vêm me mandando, inclusive sugestão de conteúdo para falar sobre esse tema tão importante que é a questão de tornados. Em Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais do Paraná, foi registrado o último tornado no final de semana passada. E com isso, se confirmou ali o 10º tornado no estado do Paraná. Agora, chega a ser até intrigante, né? Nós não tínhamos esses registros e agora, do nada, está começando a aparecer para todo lado esses eventos da natureza. Agora, olha só essas imagens que são as últimas que veio da região de Piraí do Sul, registrados inclusive por moradores, imagens inclusive impressionantes. O Paraná, por exemplo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele constitui juntamente aí com o Paraguai, o Nordeste da Argentina e também o Uruguai, a segunda região do mundo mais propensa à ocorrência de tornados nos últimos anos. Segundo especialistas, em primeiro lugar está o Médio Oeste dos Estados Unidos. Este que vocês acompanham, nós acompanhamos sempre ali, principalmente com imagens que tem até aqueles caçadores de tornados, né, que é tão popular, que se inspirou inclusive daquele filme, o Twister, né? E nós só ouvíamos falar na época de tornados nos Estados Unidos, e é o que realmente era ouvido, mas hoje infelizmente não é mais. O tornado, por exemplo, em Piraí, destruiu 20 casas e a Defesa Civil do Paraná, inclusive, atendeu a população desde a manhã do domingo do dia 9 de agosto. Enquanto isso ocorreu, uma equipe do Sistema de Monitoramento do Paraná e também Meteorologia, o CIMEPAR, ele fez um levantamento desses danos, inclusive no terreno. E conforme o boletim emitido pela Defesa Civil, na manhã ainda do domingo, 20 residências foram afetadas na área rural. O local fica a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade e compreende as comunidades de Campizal, Jararaca, Fundão e também bairro Santo André, isolado após o tornado. Ainda que longe do centro da cidade, o fenômeno meteorológico deixou 20 pessoas desalojadas. Todas estão em casas de parentes ou em pontos especiais. Apesar disso, não há registro de vítimas. As equipes da prefeitura, inclusive, trabalharam durante horas justamente para ajudar aí os moradores. Agora, o que a gente percebe é que nos últimos anos esses tornados vêm se tornando uma proporção tão grande que realmente assusta, gente. O Paraná registrou 6 tornados em apenas 3 dias, dia 28 e dia 30 de junho deste ano. Após análises de campo, imagens de drones, satélites e dados de radar, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, confirmou o fenômeno nas cidades de Turvo, Inácio Martins, Nova Cantu, Laranjeiras do Sul, Cruz Machado e Reserva. No dia 28 de junho, a cidade de Reserva foi atingida por um tornado de categoria F2, um potencial para causar danos consideráveis, enquanto Nova Cantu registrou um tornado F1, classificado como de danos moderados. No dia 30 de junho, foram confirmados tornados F1 em Turvo, Laranjeiras do Sul e Inácio Martins. Um segundo tornado também atingiu Inácio Martins e avançou até Cruz Machado, mas não recebeu classificação porque não houve registro de danos. No início do ano, outros 3 tinham sido identificados, em Mercedes e também São José dos Pinhais, em janeiro em Foz do Iguaçu, em fevereiro ali no caso. Agora, para simplificar, no Paraná, as cidades que mais foram atingidas por tornados, olha só essa lista:
Entra em primeiro Turvo, Inácio Martins, Nova Cantu, Laranjeiras do Sul, Cruz Machado, Reserva, Mercedes, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu e Nova Cantu. O Paraná, gente, ele está nesse corredor. Como eu falei no início do vídeo, ele não era considerado para nossa região normal até alguns anos atrás. Mas os cientistas e especialistas dizem que essas mudanças que ocorrem no mundo inteiro está praticamente mudando o ambiente de vários países, principalmente a meteorologia. Chuvas aonde não chovia, seca onde não tinha, então parece que está mudando esse contexto. Se falando no Paraná, que está no corredor dos tornados, o consultor do Centro Nacional de Monitoramentos e Alertas de Desastres Naturais, o FEMANDEM, o Francisco Mendonça, inclusive afirmou em uma entrevista ao site Bem Paraná que o sul do Brasil, onde está o Paraná, fica geograficamente localizado em uma área considerada o segundo maior corredor do mundo para ocorrências de ventos extremos, como ciclones, furacões e tornados. O primeiro fica na região central, inclusive dos Estados Unidos. O Paraná viveu a tragédia, inclusive no final do ano passado. Vocês se lembram que aconteceu ali próximo ao oeste do Paraná? Em novembro do ano passado, um tornado da categoria F4 devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, com ventos estimados em até 400 km por hora. 6 pessoas morreram em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava. Mais de 800 pessoas ficaram feridas. Registros eram raros até o início dos anos de 2000. Com o doutorado em meteorologia na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, Emane Nascimento, pesquisador do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Cachoeira Paulista, São Paulo, afirma que pesquisas sobre tornados eram relativamente raras no Brasil até o início dos anos 2000, mas desde então ganharam impulso a partir de uma nova geração de especialistas. O primeiro registro fotográfico de um tornado no Brasil foi produzido em 1975 pela base aérea de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A imagem mostra uma coluna em forma de funil durante uma tempestade na região. O avanço no conhecimento sobre o fenômeno permite incrementar o monitoramento de eventos e desenvolver políticas públicas capazes de evitar ou produzir danos humanos e materiais. Conforme os pesquisadores, o El Niño, que é tanto falado, o fenômeno a qual a temperatura da água do Oceano Pacífico se eleva, provocando instabilidades no sul do Brasil, o que deve ocorrer pelo menos até o final deste ano de 2026. Nas palavras de Hasham Albert, coloca mais combustível na atmosfera. Tornados, eles são colunas giratórias de ar e que se estende das nuvens até o solo durante tempestades severas. Caracterizam-se pela alta velocidade dos ventos e pela curta duração de 30 minutos, ou seja, até 30 minutos, com alto potencial destrutivo. A escala Fujita ou escala Fujita-Pearson foi desenvolvida em 1971 para classificar a intensidade dos tornados com base nos danos causados à infraestrutura e vegetação, e não pelo seu tamanho. O F0, ventos de até 65 km e até os 116 km por hora, é considerado danos leves. O F1 é ventos de 116 km por hora até 180, danos moderados. O F2, que é ventos entre 180 e 253 km por hora, que é os danos consideráveis. O F3, ventos entre 253 a 332 km por hora, que são danos severos. E o F4, ventos entre 332 km a 418 km por hora, danos devastadores. Agora, o tal do F5 ainda não foi registrado no Brasil, graças a Deus.
Mas do filme Twister, para quem já assistiu o filme Twister ou aquele Caçadores de Tempestades, eles registraram ali, né, considerando como uma imagem realista, eles consideram o F5, que eles falam o dedo de Deus, né? Por quê? Porque esse é um dos tornados mais violentos e mais perigosos considerados até hoje no mundo. Então, para vocês terem noção ali, o F4, que foi o que já foi registrado no Brasil, ele chega de 332 a 418 km por hora. Você imagina essa proporção. E de 418 até uns 600 km por hora, que seria o tal do F5, chamado Dedo de Deus. Agora, rapaz, chega a ser assustador só de você ouvir a palavra tornado, ou considerado no mundo Twister, né, que vem da abreviação tornado. Imagina só, gente, que situação. Agora confira comigo as imagens que mais se destacaram no Paraná nos últimos tempos. Olha aí. Caramba, são três coisas enormes. Tá vindo pra cá, meu Deus do céu, escurecimento. Então é isso, gente. Tornados é um problema, assusta, e nós temos os nossos conhecimentos aí como notícias, de ouvir sempre especialistas, principalmente da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, pessoal do CIMEPAR. E lá no nosso site, inclusive o link está aqui embaixo no vídeo, você sempre acompanha geralmente as notícias da nossa região, notícias do Paraná, e também tem a previsão do tempo diariamente. E os meteorologistas sempre trazendo essas informações. É bom sempre você estar antenado com notícias, sites de notícias da tua cidade, canais de televisão, emissoras de rádio. Sempre ouça os noticiários, sempre acompanhe essas atualizações. Porque o tornado, às vezes, quando se tem alerta, você se programa. Agora tem casos que o tornado, onde você não vê notícia, não acompanha, ele pode chegar de uma proporção, e daí? Assim como aconteceu em algumas dessas cidades que eu citei antes, tem pessoas que nem acompanhavam notícias, que nem sabia, né, desses alertas. Hoje em dia nós temos inclusive alertas da Defesa Civil que emite nesses aparelhos celulares
Você pode acompanhar também por WhatsApp, você cadastra o seu número, o SMS, você recebe essas atualizações. Então, gente, fique sempre antenado, fique sempre conectado com notícias da sua cidade, da tua região, aquele teu site preferido, aquele seu canal de TV preferido, sempre se apegue nisso, tá? Porque os meteorologistas, eles sempre estão juntos com as emissoras, junto com a imprensa, alertando a população sobre esses eventos. Pode evitar tragédias, pode evitar ferimentos e até coisas mais severas aí, né? Gente, é isso. Siga nosso canal, deixa seu like, comente aí se gostou. Para o próximo vídeo, mande sugestão também para nós aí, que nós vamos estar atualizando para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.